Querido Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por nos ter dado condições, por nos ter dado saúde, condições psicológicas e físicas para que pudéssemos estar aqui mais uma vez perante a sua tão preciosa presença para aprender mais um pouco da sua palavra, não somente a nós, mas cada filho e filha do Senhor, que tem também dedicado tempos durante o dia, durante a semana, e tem percorrido junto conosco esses minutos que passamos juntos aqui, para que juntos possamos aprender mais um pouco da tua tão preciosa palavra. Também aqueles irmãos, amigos e amigas que nos ajudam, dando sugestões e ideias, críticas de formas a melhorarmos esse tão importante trabalho, que tem colaborado conosco também com suas tão preciosas sugestões. Queremos agradecer ao Senhor pela nossa vida e pela vida de cada um desses seus filhos. Assim te pedimos, Senhor, e agradecemos em teu precioso nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, professor. Está aqui mais um programa, mais um ciclo de ensino EBD de cara a cara. E nós estamos aí estudando os 10 mandamentos. Esse primeiro trimestre de 2015, a lição de número 5, estudamos hoje, professor Samuel. A paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Gerson. Que alegria podermos estar mais uma vez aqui neste EBD de cara a cara, agora estudando a lição de número 5. Saudação também a todos os nossos amigos e irmãos que têm prestigiado-nos com suas tão importantes visualizações e compartilhamentos de aulas. Amém, com certeza. Lição aqui de número 5, como já foi falado, e o título da lição: Não tomarás o nome do Senhor em vão. É uma lição muito importante, e o textuário se encontra ali no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 12, que nos diz assim: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Como verdade prática, Ezequias Soares ele traz o seguinte pensamento a nós: o terceiro mandamento proíbe o juramento indiscriminado e leviano, pois o voto é um tipo de compromisso que deve ser reservado para uma solenidade excepcional e incomum. Uma lição maravilhosa que nós temos hoje, falando sobre o nome do Senhor, né, professor Samuel? Às vezes a gente fala em nome do fulano, em nome do ciclano, e a gente vê o quanto é importante mencionarmos, quanto é importante nós estarmos falando a respeito do nome de alguém, né? Já de tradição, quando se diz, em nome de fulano que eu venho falar isso aqui, e aí traz aquela grande importância que é o nome de uma pessoa, que mostra a identidade, mostra a personalidade, a tradição, né? Que aquele nome, que aquela pessoa representa através daquele nome. Não seria diferente o nome do nosso Senhor Deus, que é um nome poderoso, que está acima de todos os nomes, né? E temos aqui, como essa lição aqui, o nome do Senhor, e eu queria, professor Samuel, que o senhor já explicasse para nós o que nós temos aqui de aproveitoso nessa lição, o que podemos extrair que vai ajudar nossos professores que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, como introdução, a gente tem que, o autor destaca a dificuldade, né, humana para se cumprir os seus compromissos. Perfeito. Né? Nós trabalhamos no cartório já há quase 20 anos e para que existem os cartórios, se não para provar que a nossa palavra não vale nada, né? É para isso mesmo, né? Tem que assinar um documento, assinar um papel, assinar um contrato, reconhecer a assinatura, registrar, levar no cartório, fazer uma escritura. Quer dizer, nossa palavra não vale nada. Precisamos de provas que assinar e tal. Então, há uma dificuldade humana para se dizer a verdade e cumprir seus compromissos. Então, muitos até assinam o contrato e ainda assim não cumprem o contrato, né? Existe essa dificuldade muito grande. Então, nessa busca do homem querer, precisar estar mostrando seu compromisso em cumprir e sua obrigação, que ele vai cumprir aquela obrigação, pelo menos sua vontade de cumpri-la, acaba fazendo com que o homem recorra a alguns métodos, por exemplo, de juramento, eu juro e tal. Então, por isso, preocupado com isso, que vem esse terceiro mandamento, que é objeto de nossa aula nesse instante aqui, e vamos falar sobre isso. Logo nessa introdução, o autor nos lembra dessa dificuldade que existe, e por querer mostrar a vontade de cumprir,
o homem acaba fazendo uso até mesmo do nome do Senhor, de forma assim, impensada, sem imaginar as consequências disso, como quem fosse um amuleto, alguma coisa sem valor, sem sentido. Então, daí é por essa preocupação também que tem esse mandamento, que é objeto de nosso estudo nesse instante aqui. Ótimo, perfeito. A lição já começa aqui com a divisão do primeiro bloco, né, professor Samuel? O nome divino. E como eu queria que o senhor já pudesse nos explicar o que podemos aprender a questão desse primeiro tópico, o nome divino. Com relação a nome, né, existe um texto, uma frase que eu decorei de um romance muito famoso, de Romeu e Julieta. Existia, os que conhecem esse romance sabem que existiam os Montecos e os Capuletos, não se conversavam, por isso eles não podiam ter o seu romance, né? Numa das cenas, da segunda cena, do segundo ato, tem uma frase que Julieta fala que ela é muito famosa, é muito compartilhada até. A frase é esta: o que há num nome? O que tem no nome? O que há no nome? Por um acaso, a rosa teria um outro perfume se não fosse rosa o seu nome? Então, ela destaca aí o quanto que o nome para ela não fazia o menor sentido de ser o sobrenome ou o nome dele, não tinha a menor preocupação, que para ela isso não significava muita coisa. Não para ela, né? Para naquela situação romântica e tudo mais. Mas o nome, nos sentidos bíblicos, eles têm um significado muito grande, muito especial. Muitas das vezes isso acontece na Bíblia, né? Nomes foram trocados na Bíblia, né? Sim. Abraão, Sara, Jacó. Então, cada nome tem um peso e uma história e uma tradição e até mesmo respeito que o próprio nome daquela pessoa trazia com ela. Me lembro agora do dia em que Eleazar foi buscar a esposa para Rebeca, a esposa para Isaac, né, o filho de Abraão. Quando Eleazar chega lá na casa, quando ele chega na casa dos pais daquela moça, ele não diz o nome dele. Perguntaram a ele, mas qual é o seu nome? Tipo, se apresente para nós, nos dê a sua identidade, me fale o que você faz da vida, né? Para saber, quem que é esse cara que chega aqui, com esses presentes aí e tal. A resposta dele é muito interessante, ele não diz o nome dele, ele diz exatamente assim: sou servo de Abraão. E pronto. Bastou dizer sou servo de Abraão. Quando falou que ele era servo de Abraão, mudou imediatamente todo o tratamento para com ele naquela casa, porque Abraão trazia esse peso de respeito entre a família dele. Então, ao dizer o nome de Abraão, meu Deus, as portas se escancararam ali, né? Porque o nome de Abraão tinha uma respeitabilidade muito grande. Ainda hoje, me lembro de um irmão que pregava num certo lugar, e tem um pastor que nós gostamos muito, o pastor Edson Santos, e esse irmão, onde passava por aí, falava que era filho do pastor Edson Santos. Eu sou filho na fé do pastor Edson Santos. E o pastor Edson Santos, quem o conhece, sabe que ele tem uma vertente evangelística muito forte. Ele evangeliza simplesmente todo mundo que ele vê na frente dele. Passa na frente dele, vai ser fatalmente evangelizado, né? E o pastor Edson Santos, quando eu conversei com ele, falei, olha, tal pessoa disse que é seu filho na fé e tal. O pastor Edson fechou a cara e falou assim, não, esse não é meu filho na fé, não. Ele falou assim, filho meu, faz o que eu faço, né? Se comporta como eu me comporto, faz o que eu faço. A pessoa estava usando o nome do pastor Edson, que é uma pessoa muito respeitada pela nossa igreja, nossa convenção, tudo, para se promover também aonde quer que ela chegasse. Isso é comum, né, professor? Isso é comum. Pessoas usar o nome de uma como se fosse pessoa, afiliado ministerialmente daquela pessoa, né? Uhum. Como eu for em algum lugar e falar, eu sou discípulo de fulano de tal, e dizer o nome de uma pessoa bem conhecida para tentar trazer para mim alguma moral em cima do nome daquela outra pessoa. Então, isso era comum na Bíblia, essa questão de tradição do nome, né? Então Deus trocou os nomes, alguns nomes na Bíblia, trocou. Abraão até significava pai exaltado, e o significado virou pai de uma multidão. Enfim, todos os nomes têm um significado. Alguns nomes de difícil tradução, como é o nome de
Jacó. Não é um nome tão simples de traduzir o nome de Jacó. Há muita controvérsia com relação ao nome dele. Alguém fala que significa enganador, suplantador, mas o nome de Jacó é um nome difícil de traduzir. Uma vez eu vi o pastor Antônio Gilberto definindo a tradução do nome de Jacó, e ele definiu que significava que isso não é só suplantador, não é só enganador. Não me esqueço dessa aula. Ele falou assim: Jacó significa aquele que engana e escraviza. Então é uma palavra difícil de traduzir, um nome difícil de traduzir, mas os nomes na Bíblia têm essa história muito importante. Mas nem sempre essa regra não é geral, nem sempre isso pega, nem sempre isso acontece de fato. Por exemplo, o nome de Noemi na Bíblia, que significa amável, ela pediu para que fosse chamada de Mara, que Mara significa amarga, né? Noemi estava sendo provada e pediu para trocar o nome dela. Não quero ser chamada de Noemi, me chamem de Mara. Mas se você for ler o livro de Ruth na Bíblia, em nenhum instante alguém vai chamar Noemi de Mara. Vão sempre chamá-la de Noemi mesmo. É interessante porque daí você tira uma lição. É como se dissesse, para ela podia ser amarga, para ela podia estar numa fase ruim, numa situação difícil, mas ainda na situação ruim que ela passava, ela era uma pessoa que transmitia amabilidade para todo mundo. Então, embora ela dissesse, me chame de Mara, não, Noemi aqui, Noemi para sempre, né? A senhora vai ser sempre Noemi para nós. Apesar de você se achar amarga, para nós você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, uma mulher que é uma referência para nós. Então, mesmo ela querendo que chamasse ela de Mara, ela querendo que trocasse o nome dela continuou sendo chamada na Bíblia sempre de Noemi, nunca de Mara. Alguns nomes estranhos também na Bíblia. Alguém fala também um nome famoso na Bíblia que o pessoal pensa que foi trocado, que foi o nome de Paulo, né? Sim. Que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Que Deus trocou. Não, simplesmente não. Deus nunca trocou o nome de Saulo para Paulo. No detalhe da lição, eu explico então essa questão do nome de Paulo, que troca que foi essa, se é que houve essa troca. Eu explico isso no qual é o detalhe dessa lição. Né? Depois, na outra Bíblia, na nossa Bíblia, tem também alguns nomes que não foram trocados, são apenas algumas formas diferentes de usar o mesmo nome. Né? Apolo é o mesmo que Apolônio, que é o mesmo que Apolodoro. Priscila é o mesmo que Prisca. Miriam é o mesmo que Maria. Enfim, aí já não são trocas de nomes, são apenas formas diferentes de se escrever o mesmo nome, tá bom? Então é isso que dizemos a princípio com relação ao nome, a parte 1 do bloco 1 dessa lição. A parte 2 do primeiro bloco, ele vai falar sobre os nomes genéricos, né? Nomes genéricos. Aí fala sobre os nomes genéricos relacionados a Deus. Deus de Israel, Deus, na própria palavra Deus, e a própria palavra Altíssimo. Então, são nomes genéricos para se referir a Deus. Alguns irmãos de alguma igreja aí, que vocês sabem qual não preciso nem falar qual, não costumam responder nunca uma paz do Senhor. Eles respondem sempre paz de Deus. Porque ele fala assim que Senhor tem muitos, né? E Deus é um só, né? Nada a ver, né? Não. Então não convence, porque tem muitos deuses também, né? Mas enfim, quando a gente fala a paz do Senhor, só posso estar falando do Senhor Jesus Cristo, né? A menos que eu venha fumando um cachimbo, vestido de branco, batendo algum negócio, algum abadá, alguma coisa assim, aí mudou. Mas saudou com a paz do Senhor, só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Não seja tão radical dessa forma. Fechado. Totalmente fechado, que é um absurdo dizer que não saúda uma paz do Senhor porque o Senhor tem muito de reação com a paz de Deus, que Deus é um só. Não. Responde a paz do Senhor porque você não quer, que você aprenda na sua igreja que é diferente. Eu não vejo problema nenhum de saudar alguém com a paz do Senhor. Responder a paz de Deus também não faz diferença. Não é certo ficar criticando, né? Dizer, que lá fala a paz do Senhor, fala errado, porque o Senhor tem muito e Deus tem um só. Não, que lá fala a paz de Deus, Deus está errado, porque não. Para com essa briga ridícula, essa coisa idiota que não vai levar a lugar nenhum. É uma questão de denominacional, uma convenção de modos de saudação denominacional,
que não vai levar ninguém para o inferno por causa disso. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz de Deus. Amém. Acabou. Amém. Não tem que falar o que aquele está errado, esse está certo. É a paz do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E amém. Glória a Deus por isso. Então aqui fechamos a questão dos nomes genéricos. E a lição vem agora falar também sobre os nomes específicos também, né? Que é Shaddai, Adonai e o impronunciável YHWH. Um nome que não tem como se pronunciar, mais para frente o autor vai falar mais sobre isso. Na terceira parte, então, né, na última parte do primeiro bloco, quando ele fala sobre nomes específicos, é destacado aqui o nome Shaddai, Adonai e o impronunciável YHWH. Não tem como se pronunciar esse nome. Na convenção linguística da nossa língua, nós só conseguimos pronunciar um nome se houverem vogais entre cada uma das consoantes. E nós não temos isso na escrita deste nome. Então, mais para frente, o autor vai explicar isso aí para nós. Mas a importância dos nomes específicos é porque o nome específico ele qualifica a função de determinada pessoa em relação a alguma obra que ela vai executar. Por exemplo, o Espírito Santo, que nós conhecemos como o Espírito Santo, ele também aparece na Bíblia com outros nomes. Mas por que nós chamamos sempre Espírito Santo? Porque Santo fala da função dele primordial, que é santificar, purificar a igreja para até o instante em que ela será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, mas o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia também como Espírito Conselheiro, né? Espírito de fortaleza, Espírito de inteligência, Espírito de sabedoria, tudo isso aparece em Isaías capítulo 11, versículo 2. Mas uma mesma pessoa pode aparecer com nomes distintos, específicos, para dizer assim, a função dela naquele instante ali. Eu, Samuel, agora como professor, também sou o marido da irmã Rosana, né? E também sou o pai da Sofia. A mesma pessoa com distinções diferentes que vai dizer qual a minha função ali naquele instante em que eu estou vivendo. Por isso a importância de destacar os nomes específicos de Deus também nesse instante. O nome genérico, nome específico para dizer então sua função, o que ele quer fazer naquele instante, de que forma ele quer se revelar naquele momento ali. Aí fechamos então a terceira parte do primeiro bloco e damos início à segunda parte, ao segundo bloco dessa lição. O segundo bloco dessa lição, ela fala o nome que se tornou inefável, né? Nós vamos ver aqui a pronúncia do nome divino, Jeová ou Javé, o seu significado aqui. O que a gente consegue, professor, extrair de riquíssimo, que vá contribuir para o nosso professor que está ali nos acompanhando? O nome de Deus, que é esse YHWH, é um nome impronunciável, inefável. A palavra inefável diz o dicionário Wise que não se pode descrever por causa de sua grandeza, poder, beleza. Então não existe, quando você fala que algo é inefável, não existe uma palavra que você possa usar para descrever aquilo ali. Quando o apóstolo Paulo tem suas visões celestiais, ele fala, vi coisas inefáveis, queria dizer, vi coisas que eu até gostaria de dizer para você como foram ou como eram, mas não existem palavras no nosso vernáculo, na nossa língua, que eu possa usar para descrever isso para você. Então, o nome de Deus é inefável, né? Apesar de seus nomes genéricos, específicos, não existe um nome que faça justiça ao que Deus realmente é. Não tem um nome que fala, Deus é, esse nome aqui representa tudo de Deus. Não tem um nome assim. O nome que teríamos é isso que foi nessa convenção que existe, os judeus têm essa tradição, né? Esse tetragrama chamado aqui, esse YHWH, que não tem como se pronunciar. Os judeus religiosos falam que pronunciam por reverência Adonai,
cada vez que encontram um tetragrama no texto sagrado, na leitura da sinagoga. Então, quando ele viu o tetragrama, eles sequer se atrevem a pronunciar. Eles chamam Adonai, ao invés de dizer o nome que deveriam ler ali. Interessante que muitos não dão devido valor ao nome de Deus, né? Fazem coisas, atrocidades em nome de Deus. Às vezes até, professor Samuel, usam o nome de Deus para tirar vantagem, para praticar até o próprio mal ao seu semelhante, e não tomando o devido respeito, a devida reverência que tem o nome de Deus, né? Hoje a gente vê o quanto às vezes, dentro do meio gospel, meio cristão, desvalorizado o nome de Deus, e não é dado o devido valor aqui. Não, de forma alguma. O nome de Deus banalizou a ponto de você ver hoje o nome de Deus em um monte de lugar. Você vê carros aí ultrapassando o outro no trânsito, escrito atrás: a serviço do Senhor, né? Ultrapassando em vaga de pessoas que não é para estar. Ele está banalizando o nome de Deus. Alguém fala: olha aqui, um seguidor de Deus aqui, ocupando a vaga de um aposentado, de um idoso, né? E até mesmo, pior, falando também, o nome de Deus, o nome, né, de Deus, o nome do Senhor, o nome de Jesus, já não se assuste, se vou dizer, porque é uma aula e tem isso aí, existe de fato já, infelizmente, mas o nome do Senhor e objetos religiosos sendo impressos também em peças íntimas. Então já existe essa moda aí em alguns lugares, pegando também. Quer dizer, o nome de Deus para muita gente não tem peso de respeito e de reverência que deveria ter, né? Às vezes o professor ele vai buscar história, professor Samuel, ele vai ver lá, se recordar as histórias onde houve ali a reforma protestante com Martinho Lutero. Na venda das indulgências, o papado ali estava ali fazendo aquela transformação, aquela mudança, aquelas vendas daquela indulgência, e Lutero ele entra e coloca suas 95 teses. E eu acho interessante porque às vezes o professor que está acompanhando, que está estudando essa lição, ele pode se arremeter e falar: não, olha lá, o Papa ele usava o nome de Deus para fazer coisa errada. Mas muitas vezes a gente não olha no nosso tempo, na nossa contemporaneidade, e vê que hoje o nome de Deus está sendo muito mais desvalorizado, muito mais desrespeitado do que uma venda de indulgência que o Papa fez há alguns séculos atrás, né? E eu estava lendo, professor Samuel, no Catecismo Menor de Lutero, ele explicando esse mandamento: não abusar o nome do Senhor Deus, porque o Senhor não considerar inocente aquele que assim o fizer, né? E eu vejo o cuidado que Martinho Lutero teve ali com fazer a preservação do nome de Deus. E nós, como professores, como os estudiosos da Bíblia, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos também tomar a devida reverência e o cuidado com o nome de Deus. Principalmente nós, né? Principalmente quem ensina e tudo. Você vê o nome de Deus, o nome do Senhor sendo usado até mesmo em discursos, em piadinhas de pregadores, sim, né? É usado o nome de Deus de forma totalmente banal, totalmente, né, infrutífera, não edificante, né? Enfim, nós temos que procurar dar exemplo para não banalizar o nome de Deus, como a gente tem visto muita gente assim o fazer. Perfeito. O que mais, professor Samuel? O que temos aqui, podemos extrair dessa lição maravilhosa? Em seguida, o autor vai, então, esse tetragrama, esse YHWH, ele vai com o tempo inserido nesse tetragrama, né? O autor coloca aqui que na Idade Média, tá, foram inseridas no tetragrama as vogais de Adonai, né? O resultado é a pronúncia que vai ficar agora na tela de vocês, né? Ieová, né? Então fica essa pronúncia aí na Idade Média, né? Então, quer dizer, acaba resultando na forma Jeová, né? Que não aparece no Antigo Testamento hebraico. Essa palavra não aparece, então, não tem uma dessa palavra no Antigo Testamento hebraico.
Porém, aqui também podemos cair incorrer naquela situação em que algumas seitas por aí têm se levantado para falar, não, vocês estão servindo ao Deus errado, que vocês estão falando o nome errado, né? Estão falando o nome de Deus errado, e aí não é Jesus, é Yoshua, e por causa disso vocês vão para os quintos dos infernos, né? Então eu acho complicado também. Tem gente que me chama pelo nome errado, tem gente que me chama, meu nome é Samuel, tem gente que me chama pelo nome errado, me chama, por exemplo, de Regis. Já me chamaram de Regis, trabalhava com alguém chamado Regis, a pessoa se confundiu e até hoje ela me chama pelo nome Regis. Mas quando ela me vê em algum lugar e ela me chama pelo nome Regis, eu sempre atendo, porque eu sei que ela me conheceu pelo nome errado. Então não adianta dizer que meu nome é Samuel. Não, para aquela pessoa, meu nome é Regis. Então eu atendo aquela pessoa porque eu entendo que ela está me chamando. Eu não imagino que Deus vai chegar para uma pessoa e falar assim, não, agora eu vou te mandar para o quinto dos infernos porque meu nome é tá, e você até agora você falou Jesus e eu sou Yoshua, então vai para lá que ali vai o grupo dos que vão pular no mármore do inferno, por causa disso. Eu não consigo conceber que Deus vai fazer isso. Se eu, um ser humano pecador, falho, totalmente debilitado em tantos e milhares de aspectos, consigo ter complacência e compreensão para entender que uma pessoa me conheceu por um nome que não é o meu, e na ignorância dela, ela se dirige a mim, me respeitando a mim, mas utilizando um nome diferente do meu, mas eu vejo respeito na forma dela me chamar, e eu entendo isso. Eu não acho que Deus vá agora condenar uma pessoa porque ela chamou Yeshua de Jesus, ou o nome de Deus impronunciável de Jeová. Não, você não vai entrar aqui, Pedro, segura a porta aí, não deixa passar, porque não consigo imaginar isso. Eu acho um pensamento muito besta e idiota, porque as pessoas são assim radicais nos seus conceitos e tal. Acho que Deus também é. Né? É óbvio, o nome Jeová não é de fato o nome de Deus. Não é, e não sabemos que nome é esse. Sim. É esse tetragrama impronunciável com essas vogais inseridas na Idade Média do nome Adonai, que não representa o nome de Deus, que nós utilizamos esse nome. Oramos ao Senhor, Jeová e tal, mas não é o nome de Deus. Mas não creio que esse é o motivo que vai falir todo o projeto de salvação de Deus na vida de bilhões de pessoas. Não, mas como algumas seitas assim o dizem, a seita de Yoshua e tal. Não, porque não consigo imaginar, né, que Deus vai fazer isso. E nem consigo imaginar também que esse movimento aí que existe tenha competência bíblica e teológica para julgar a salvação de alguém. Então é muito... Não vem que não tem. Não vem que não tem, que está muito fraquinho o discurso de vocês, né? É muito fraquinho. Agora também, o nome Jeová, que há essa convenção o nome de Deus é Jeová, também eu acho muito estranho o outro movimento que nós consideramos herético, da Sistema de Jeová. Servimos a Jeová. O nome do meu pai é José. Né? Como que é o nome do seu pai, professor Gerson? Arnaldo. Eu duvido, não sei como é que é a intimidade do nosso professor Gerson, que ele chega na casa do pai dele e fala, ô seu Arnaldo, seu Arnaldo, eu duvido, porque existe um respeito entre ele e o pai, né? Então, nunca que um filho educado chega, eu não chego para falar, meu pai tem 83 anos, falar, ô seu José, jamais, é o nome dele, mas eu não uso o nome do meu pai assim, porque indiscriminado, eu chego e falo, pai, o senhor não... Pai, Senhor, ou eu chamo Pai, ou eu chamo Senhor, né? Embora eu saiba o nome dele. Então eu acho esse uso vulgar até de se usar, eu sou de Jeová, você que é Jeová, toda hora se convencionamos que se convencionou-se que esse é o nome de Deus, por que você vai chamar o seu Pai pelo nome? Se a gente respeita tanto o nosso Pai aqui na terra, muito mais respeito, diz o autor de Hebreus, deveríamos ter pelo Pai das luzes, né? Melhor dizer Senhor ou Pai, o próprio Jesus Cristo na oração, Pai nosso,
né? Esse respeito. Então, eu acho muito assim, vulgar até e desrespeitoso alguém chegar e falar, meu negócio é com Jeová. Não chame, né? Evite usar esse nome, né? Use, claro, usar de forma pedagógica, igual fazemos aqui, estamos ensinando, então estamos utilizando, mas de forma indiscriminada não. Então, usa Senhor, Pai, né? Deus. Usa os nomes genéricos, porque demonstra o respeito que você tem pelo seu Pai Celestial. Se você respeita o seu Pai carnal, muito mais respeito você vai ter pelo seu Pai espiritual. E em cima de tudo isso, professor Samuel, também temos a questão de pregadores estar usando, fazendo ali o uso da palavra, e aí, ele é o Deus Já, né? O nome dele é Já. Esse é um erro que a gente vê comum aí, embora Deus ele age da maneira que ele quer. Se Deus quiser instantaneamente curar, ele cura. Se Deus quiser também, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né, há muito tempo, e ela só, enquanto não encontrou com Jesus, não houve a cura da hemorragia, do fluxo. Aquele homem que estava à beira do tanque há 38 anos, ou seja, há pregadores que pegam isso, e pregadores da prosperidade, e falam, o nome é Já, e agora ele vai agir na sua vida agora. E é um grande erro que nós vemos aí, porque quando a gente vê essa referência bíblica falando, essa letra Já, J-A, né? Em letras garrafais, a letra J e a letra A está em letras maiúsculas, que nada mais, nada menos que é uma abreviação do nome Jeová, né? Que dessa abreviação desse nome dele, que é como o senhor mesmo mencionou, não é o nome dele, não é uma abreviação, é um nome que foi inserido aqui, e tem pregadores que pegam isso para poder mexer com a massa, né? Deus vai fazer agora, porque o seu nome é Já. Nada a ver. Não tem sentido, porque o Já não é, como o nosso professor Gerson lembrou, não é um adjunto adverbial de tempo. A ideia da palavra Já, e até na Bíblia, né? Porque é o Salmo 68:4, a ideia não tem nada a ver com o contexto de tempo, né? Deus vai fazer a hora que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Aí pronto, é assim que tem que falar. Se Ele quiser fazer agora, Ele faz. Se quiser fazer depois, Ele faz. Se quiser fazer o ano que vem, Ele faz. Se quiser cumprir daqui depois de 1000 anos, Ele faz também. Porque o seu nome é Já. Porque o seu nome é Senhor. Porque o Já ali não é adjunto adverbial de tempo. É uma abreviação de Jeová. É que o respeito, né? Os escribas, quando estavam escrevendo ali o Antigo Testamento, quando chegava a hora de escrever o nome de Deus, eles paravam tudo. Larga a pena, iam tomar um banho, iam se purificar, iam lavar as mãos, iam entrar no processo, tá? Depois voltava ali e não escrevia o nome inteiro, escrevia só, digamos, se fosse hoje, J-A. Não punha o nome inteiro por causa do respeito pelo nome. Daí a revolução que foi a oração de Jesus no Pai Nosso, porque eles tinham esse medo de Deus, esse temor, esse exagerado até com Deus, porque quando ele falou assim, vós orareis assim, Pai Nosso, como assim? Até agora ele foi inacessível, ele foi o nosso Yahvé, né, que está inacessível, e agora o Senhor chega e fala, Pai para ele. Então, o Pai Nosso foi mesmo uma revolução, até nessa relação do povo de Deus para com o próprio Deus também. Finalizando essa parte, o autor comenta também a questão que foi o Yahvé, né? O Yahvé, que foi a forma aportuguesada de Yahvé, é Javé. Essa forma aportuguesada é engraçada, porque tudo aqui no Brasil, tudo fica abrasileirado, né? Pega um modo brasileiro de se dizer, né? Tudo fica abrasileirado, aportuguesado, enfim. E daí teve até, um tempo atrás, teve um time no Brasil que contratou um jogador de futebol, e o nome dele era Zizal, Z-H-I-Z-A-O, Zizal. No time ele virou Zezão, né? Portuguesou, né? Aí um outro time no Brasil contratou um jogador também estrangeiro, nome bonito até, nome bonito, estrangeiro e tal, jogador muito bom, nome dele na língua dele, Seedorf. No Brasil virou o quê? Sidão. Então, aqui a gente estraga com tudo, né? Não tem jeito, né?
O Sidorf virou Sidão, o Zizá virou Zezão, mas tudo se aportuguesou. E com o nome Yahvé, aportuguesou também. Yahvé virou Javé. Nenhum problema com relação a isso, né? Os nomes mesmo mudando de uma língua para outra pode dar alguma diferença sim, de pronúncia até mesmo de escrita. Os japoneses, lá que no Japão chama Zinzon, Xinchao, sei lá, quando vem para o Brasil eles aportuguesam. Vira Priscila, vira nomes que não tem nada a ver com a conotação linguística que tem lá. Mas é comum, em alguns casos isso acontece sim, sem nenhum problema. Perfeito, professor Samuel. Lição maravilhosa, né? E agora nós entramos agora no terceiro tópico dessa lição, né? Tomar o nome de Deus em vão. Acredito eu que de todo esse conceito que começamos a falar do bloco 1, do bloco 2, o significado, enfim, seja esse aqui o ápice da lição, né? A parte tocante da lição que nós estaremos tratando, estudando, abordando como o terceiro mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. E aí, professor Samuel, o que podemos aprender aqui? Nesse terceiro ponto do bloco 2, o autor lembra o nome de Deus. E é estranho, né? A forma como Deus se apresenta para Moisés. Quando Moisés fala, mas como que é o seu nome? Para eu poder chegar para Faraó e dizer o nome de quem que eu estou indo lá falar. Deus disse simplesmente assim para Moisés, o eu sou. Diga que o eu sou, né, enviou a vós. Eu sou o que sou. Então, essa expressão é fortíssima, porque os judeus adotam, então, esse hábito de nunca usar a palavra eu sou para se dirigir a si mesmo, mesmo quando eles são. Eu vou explicar, né? Se um judeu chama-se Abraão e vai dizer assim, é o senhor que é o Abraão? Ele vai dizer, sim, Abraão, né? É a senhora que é a dona Sara? Sim, Sara. Mas nunca vai dizer, sim, eu sou, porque o eu sou, para ele já está incutido isso na tradição e na memória deles, que o eu sou é somente Deus. O próprio Jesus, quando ele usa a expressão eu sou, ele está trazendo para si a autoridade de Deus. Quando subiram lá no monte, né, para pegar Jesus que estava orando lá com os discípulos, é o Senhor que é? Ele fala assim, eu sou. E quando ele diz eu sou, os soldados caem no chão. Então, é a autoridade dele, de Deus ali, que ele estava trazendo para si. Quando ele fala eu sou, é Deus. Agora, o que quer dizer a palavra eu sou? A palavra eu sou o que sou, dita aqui em Êxodo, no capítulo 3, ela é de dificílima tradução também, né? Mas todas, observando o consenso dos principais estudiosos, a gente vai perceber o que está por trás dessa expressão, né? Olha aí, Lutero e Moffat usava essa palavra, queria dizer para eles, né? Eu sou quem sou, eu serei o que serei, né? No outro comentário católico, desta vez, também ele usa para definir essa palavra, eu sou o que sou, eles dizem que essa palavra quer dizer, eu sou aquele que existe, né? Num outro comentário, né, de um outro estudioso da palavra de Deus, de Mick, né, em um livro estrangeiro por nome From the Stone Age do Christianity, ele diz assim, eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Então, essas três expressões que nós temos para entender um pouco do que quer dizer essa palavra, eu sou o que sou, mostram muito da independência de Deus. Deus é e ponto final. Deus não depende de nada e não depende de ninguém. Como alguém, Deus depende de você. Deus não depende de nada. Deus não depende de você, nem de mim, né? Ah, mas e se eu não quiser fazer a obra de Deus? Deus põe 1000 no seu lugar e faz, e no meu e faz também. Deus não depende de nada. Deus pode até precisar de algum, no sentido de fazer, Deus precisa, o reino de Deus precisa de alguma coisa, mas não Deus. Deus não precisa e não depende de nada nem de ninguém. É uma frase que já virou chavão, mas ela é verdadeira, né? Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus.
continua assim. Então, Deus é o que Ele é. Na verdade, Deus ele conta com cada um de nós. Conta, né? Deus conta e nos dá a graça, o benefício, o privilégio de podermos participar com Ele do seu reino, da expansão do seu reino. Como? Evangelizando, ensinando, que é o que fazemos aqui, contribuindo, né? São privilégios que nós temos de poder contribuir, não porque Deus dependa de alguma coisa que a gente venha fazer. Inverte-se muitas vezes a posição no livro Bom Dia Espírito Santo, que Benihim escreve. O Espírito Santo se rende para o Benihim. Não, você não entendeu errado, No livro dele que ele publicou, não estou falando mal, estou apenas falando que ele publicou no livro dele, né, no livro Bom Dia Espírito Santo, é o Espírito Santo que roga pela presença do Benihim. Onde que foi parar a ideia? Eu sou o que sou, eu sou quem sou, eu sou aquele que existe, eu faço acontecer o que vai acontecer. Deus, o Espírito Santo não depende de ninguém para ser o que ele é. Então é um absurdo essa inversão, como quem Deus estivesse precisando. Deus está aí mendigando a presença da gente. Não, isso não acontece em nenhum lugar, né? Somos nós que devemos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque nós sem Ele, nós não somos nada sem Deus, né? Então a ideia por trás dessa expressão, eu sou o que sou, eu sou quem sou, eu serei o que serei, eu sou aquele que existe, eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. É a ideia de Deus não depende de nada para ser o que Ele é. Deus é suficiente em si mesmo. Então é uma palavra de difícil em compreensão da sua forma mais ampla, mas em ideias gerais é isso que nós estamos colocando aqui, né? Eu sou o que sou, é tudo isso que Deus quer dizer para nós. Maravilha, professor Samuel. E aí, dando continuidade a esse estudo, entramos então de fato no terceiro bloco dessa lição, tomar o nome de Deus em vão, que está inserido aí no terceiro mandamento, professor Samuel. O que a gente tem aqui de bom aqui para essa lição? Aqui, nós podemos fazer alguns comentários assim gerais em cima desses 3 pontos. Do primeiro, que fala sobre o terceiro mandamento, o juramento e perjúrio, modalidades de juramento, né? O terceiro mandamento destacando que é não usar o nome de Deus em vão, em situações não lícitas, né? Os irmãos da profetada não conhecem esse assim mandamento, né? Assim diz o Senhor, né? Não conhece esse mandamento. Sem ter sido o Senhor quem disse, não é mesmo? Então, ele usa assim, ele usa a expressão aqui, impensadamente, né? Usar o nome leviano, né? Impensadamente, não tem com vaidade, não tem sentido nenhum, não tem nexo algum utilizar o nome de Deus naquele instante. Juramento e perjúrio, daquele também fala sobre os votos que nós fazemos e tudo mais. E daí ele pega e fala assim, o perjúrio é o falso juramento, né? Tudo bem. E as modalidades, que aí fala sobre, nos tempos antigos, ele fala sobre jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo ouro, né? Esse juramento acabaram se transformando numa forma de ocultar o pecado, né? A pessoa achava que ao dizer assim, eu juro pelo templo, então a pessoa acabava sendo anistiada, né? Daquilo que ela havia feito. Mas na verdade ela não queria cumprir com nada daquilo, né? Ela estava apenas usando o juramento dela para encobrir algum pecado que ela estava fazendo ou cometido. Então acabou se banalizando, como tudo se banalizou, né? O sacrifício, o perdão, a questão da oferta, acabou se banalizando. E aí vem o terceiro mandamento para segurar um pouco, refrear um pouco a banalização que já houve com relação aos sacrifícios, porque pecava, se levava oferta, peca, leva oferta, peca, leva oferta, peca, leva oferta. Deus falou assim, viu? Acaso tenho prazer em tanto sacrifício assim? O que eu faço com tanto bode, tanto boi morto aqui em cima, né? Eu tenho meu prazer nisso? Eu prefiro mais que vocês obedeçam. Melhor para mim é melhor obedecer do que sacrificar.
Porque virou uma coisa automática, banalizou. Ué, se Deus aceita o sacrifício do perdão, então eu faço o que eu quiser. Traio minha mulher, pinto o sete, uso minhas drogas, tomo minha cerveja, faço o que quiser, e depois eu levo lá um sacrifício e tá elas por elas. Como se Deus fosse um panaca, né? Alguém fácil de você dobrar, alguém fácil de você lesar, enganar. Deus não é isso, né? Deus falou assim, acaso tenham prazer em receber? E uma vez levavam até um cabrito com a perna torta lá, não ia vender mesmo, não ia trazer lucro, e acabavam, banalizou tudo e banalizaram também os juramentos, né? Os juramentos, jurando por templo, pelo ouro, por Jerusalém, pela terra, pelo céu. Como é que você vai jurar por tudo isso? Você vai jurar por uma coisa que você não tem o poder de cumprir depois, né? Ele vai jurar por uma coisa que você possa usar. Eu juro por essa caneta. Eu juro por algum valor que eu possa devolver ou ressarcir. Como que você vai jurar pelo céu? Você vai dar um planeta no lugar do outro? Eu juro por Jerusalém. Você vai dar uma outra Jerusalém no lugar dessa que nós temos? Então acabaram jurando. E aí nos tempos de infância, eu lembro, os meninos vão lembrar disso em alguma região do país, eu me lembro disso, eles falavam assim, eu juro pela minha mãe mortinha de trás da porta. Eles falavam, né? Mas falavam assim e cruzavam os dedos para trás, falavam assim, juro nada, que a minha mãe é viva, né? Mas era uma forma da gente fazer o nosso coleguinha acreditar na gente. E daí naquela malícia infantil, de menino mesmo, usava-se muita expressão e falava assim, não, eu juro tal, e ainda batia 3 vezes na tábua, né? Na madeira, né? Como quem... Eram coisas infantis, mas que acabavam que os adultos começaram a fazer isso, e faziam isso muito bem também. E daí vem esse terceiro mandamento, falando do juramento e perjúrio, e das modalidades, que era essa banalização que virou, mas claro, Deus estava refreando isto com o terceiro mandamento. Maravilha, professor Samuel. O Senhor Jesus proibiu o juramento? E aí, como que a gente pode explicar isso para os professores que estão nos acompanhando? A lição vai dar 2 respostas, né, para nós, né? De novo, na parte que fala sobre o objetivo do terceiro mandamento, ele destaca que era o cuidado para a não profanação, né? Não profanar o nome do Senhor. E aí aqui falamos também já do Pai Nosso. Ele ensinou a falar Pai Nosso, né? E falava assim, santificado seja o teu nome. Então o nome de Deus é lembrado de novo pelo próprio Jesus na oração, né? E Jesus sabia o nome, né? Ele estava ali, ele é Deus também, mas ainda assim ele não pronunciou, né? Santificado seja o seu nome. E muitas vezes ele não disse seu nome quando ele foi perguntado. Naquela teofania que houve ali com o pai de Sansão, quando o pai de Sansão perguntou, mas como é que é o seu nome? Para que possamos honrar, né? Te honrar quando o menino nascer. O anjo, e ali está anjo com A maiúsculo, que ou seja, era uma teofania. O Senhor falou assim, por que perguntas pelo meu nome? Sabendo que ele é maravilhoso, mais uma vez ele não responde o nome de Deus ali, não responde o nome. Então ele destaca a questão da profanação novamente, e a lição nos lembra aqui da proibição absoluta. Aos que entendem então que não se pode fazer absolutamente nenhum tipo de juramento, nada em nome de Deus, né? Imagina, irmãos, que até hoje se aplica muito isso, né? Até mesmo nos meios judiciais, né? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Aí aquele cara que estuprou alguém, matou 10, espancou 1000, eu juro. Você acha que... Só que não, né? Você acha que agora ele não vai falar a verdade, porque... A partir daí, por causa do juramento, né? Por causa desse juramento? Claro que não, né? Então, por isso que a lição até comentou sobre os Quakers e os Amish, e aí são dois movimentos protestantes bem antigos, né? Enfim, que eles entendiam assim, que eles não podiam fazer juramento de forma alguma. E não aceitavam, nem quando estavam sobre juramento, quando a questão judicial entrava, não, eles de forma alguma eles juravam, né, no nome de Deus, né?
o apóstolo Paulo evitava fazer juramentos em afirmações solenes. Enfim, então há primeiro essa resposta. É uma proibição absoluta. Não se faz em nenhuma situação ou circunstância juramento em nome de Deus. Né? E daí tem também a outra resposta, que é uma proibição relativa. Existem situações que sim, que a gente pode fazer um juramento, sim, até mesmo na questão judicial, né? Não é um problema numa situação judicial sobre a força da lei. O juiz pergunta, né? Você jura dizer a verdade e tal? Sim, juro dizer a verdade, né? Não há um problema nisso, né? Mesmo porque ali o juiz está como a questão legal. A Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos nos submeter às autoridades também constituídas, né? E que elas são ministros de Deus. O apóstolo Paulo chama por 3 vezes, ele se dirige às autoridades como ministros de Deus para o nosso bem. Então, não é problema alguém jurar perante o juramento, perante um juiz, dizer a verdade. Não, ao fim, os quakers diziam que não, né? Em nenhuma situação, nem por juramento, nem por decreto, nem que o governador o faça fazer assim, eles o farão. Fechando essa parte, o autor nos sugere que nós substituamos a expressão juramento, né? Eu juro. Aí agora partimos para o lado assim social, a parte de aplicação no dia a dia. Em vez de você falar eu juro, não, eu juro que eu vou lá, pastor, eu juro que eu... Não evita fazer o juramento, evita fazer juramento assim, né? Mas substituir o juramento por um voto solene. Aí nós podemos fazer votos, ao invés de fazer o juramento. E a Bíblia não condena o fazer votos, né? E a Bíblia fala em Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo. Então, ao fazer um voto, a gente tem que se preocupar em cumprir, né, aquele voto que nós fizemos. O que eu acho engraçado, os irmãos fazem alguns votos hoje sem pensar. Talvez igual a Jefité, né? Alguns votos sem pensar. Alguns irmãos, por exemplo, recebem uma cura ou uma bênção, alcançam uma dádiva do Senhor. Ele pega e fala assim: irmãos, está aqui a irmã Doquinha, e ela tem que contar um testemunho dela, porque ela fez um voto para Deus, de que aonde ela passasse, ela ia contar esse testemunho. Tá, o que eu tenho a ver com isso? Agora eu sou obrigado a ficar aqui até 9h30 para esperar a irmã Doquinha contar o testemunho dela. Sabe, então, voto assim, faz o voto tipo, se eu alcançar essa bênção, Senhor, aonde eu passar, eu vou contar essa história. Meu Deus, que horror. Agora todo mundo é obrigado a ouvir essa história. Às vezes nem quero ouvir, né? Não quero, porque já talvez estou até enjoado de ouvir essa história. E a irmã tem que contar de novo, porque ela fez o voto, mas eu que vou pagar aqui, ouvindo, né? Impressão em ouvir toda vez. Então eu acho o voto muito assim, meio nada a ver, entendeu? Por que não faz um voto? Não, só alcançar essa bênção aqui. Outro faz o voto assim, não, se eu alcançar essa dádiva, eu vou subir essa escada de joelho. Tá? Qual a vantagem para Deus de você subir a escada de joelho, né? Não, se eu alcançar essa dádiva, eu vou atravessar a cidade andando de joelho, como alguém faz com os seus santos aí e tal. Qual é a vantagem para o reino de Deus, dos céus, de você atravessar uma cidade de joelho, subir uma escada de joelho? Por que não faz um voto tipo, receber uma dádiva assim, vou dar uma cesta básica para uma família missionária, né? Melhor, parece que é melhor, parece que é mais proveitoso esse voto. Então, vamos pensar um pouquinho na hora de fazer um voto. Como é que eu vou pagar esse voto? O que eu dar? O salmista parece preocupado naquele salmo, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Cumprirei meus votos, tomarei o cálice do Senhor. Ele se preocupa de cumprir aquele voto de uma forma inteligente e não de uma forma assim, sem valia, para não usar outra expressão, né? Então, não vejo vantagem na pessoa fazer um voto e dizer, não, aonde eu for eu vou contar esse voto. De novo, toda vez conta. Então,
tal. E às vezes fica 2 horas. Não é se for uma coisa que ela conta em 1 minuto, beleza. Mas às vezes fica 2 horas contando aquele testemunho, aquela história. E o pregador está lá esperando para pregar, porque a palavra agora virou secundária. A prioridade agora é a irmã Doquinha cumprir o voto que ela fez. Porque ela fez o voto, agora a igreja inteira tem que esperar. Não pode nem pregar mais, tem que esperar ela contar. O testemunho dela virou mais importante que a pregação. Então, cuidado ao fazer o voto, seja inteligente, seja sábio, peça sabedoria para Deus, consulte o seu pastor, consulte um professor, né? Alguém orientado na Bíblia, fala, como que eu posso fazer esse voto de uma forma saudável e tal? E a pessoa te explica, daí você faz o seu voto e cumpre o seu voto perante Deus e não fica aquela pecha de uma coisa cansativa, enfadonha, chata, né? Não edificante, que você vai fazer um voto, Deus vai te abençoar e você vai cumprir o seu voto de uma forma que de fato glorifica a Deus através da sua vida. Amém? Amém, professor Samuel. É uma lição maravilhosa que nós aprendemos no dia de hoje, em não tomar o nome do Senhor em vão, né? E a conclusão da lição, ela fala que a linguagem do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Ou seja, quando você falar que sim, tem que ser sim. Quando você falar que não, tem que ser não. Mantenha aquilo que você falou, né? Não há necessidade de jurar, não há, porque o crente é sim, sim, não, não. Ou seja, o seu sim é sim, o seu não é não. E o que passar disso, a palavra de Deus fala que é procedência maligna, né? Não há necessidade de jurar, pois o testemunho, como crente em Jesus, fala por si mesmo. Se alguém precisa jurar para que se acredite em suas palavras, tal pessoa precisa fazer uma revisão de sua vida espiritual. Por essa razão, devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. E nós vemos tanta gente fazendo ao contrário, tanta gente invertendo esse valor, prega uma coisa, vive outra, vive uma coisa e prega outra. E aí há uma necessidade, professor, e a gente clama por isso, que esses pregadores da atualidade, por favor, frequentem a escola bíblica dominical, em nome de Jesus, né? E todos os irmãos que têm nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, debaixo de muita oração, de muita graça de Deus, poder dar uma aula maravilhosa, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, todos nós, à luz da palavra de Deus, a cada dia, sermos transformados. E a luz do justo é como a aurora, que a cada dia vai brilhando, 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 até que se torne dia perfeito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, professor. Deus abençoe o senhor, professor Samuel. Que Deus abençoe por essa boa aula. Em nome de Jesus. Amém.